Lucas capítulo 19, a vitória de Jesus contra Mamon, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele um homem de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Guarda isso. Hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos lá, Jesus, ele está ali na sua trajetória, saindo ali do deserto da Judeia, e ele chega em uma das cidades mais antigas do mundo hoje, Jericó. E ao chegar naquela cidade, Jesus não estava fazendo um tour aleatório. Jesus estava indo para Jericó, porque Jericó era uma cidade estratégica. E ela era uma cidade profética para nós como povo de Deus. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada quando o povo que sai do Egito peregrinam no deserto, e aí eles chegam no Jordão, e agora era a hora de atravessar o Jordão para tomar posse da terra de Canaã. E a primeira cidade que o Senhor deu a eles foi uma cidade fortificada, uma cidade muito difícil de ser conquistada. E ali o Senhor dá uma estratégia para Josué. Josué conquista Jericó de uma forma sobrenatural. Guarde isso que eu estou te falando. A forma de Deus nos abençoar e nos suprir é uma forma sobrenatural. Guarde isso. A forma de Deus suprir o seu povo é uma forma sobrenatural. Aí o Senhor diz a ele: dê as voltas em torno de Jericó. Põe o sacerdote na frente. A arca vai à frente. Põe o povo para cantar louvores. Põe o povo para tocar a trombeta. E aí a gente sabe o que acontece. No final daquelas voltas, as muralhas de Jericó caem milagrosamente. Eles não colocaram a mão na muralha. Eles tomaram posse da terra de forma sobrenatural. E aí o que acontece? Havia uma ordem de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque a gente vai precisar ler aqui um pouquinho para você entender onde nós vamos chegar. Então eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Vamos lá. Abra em Josué capítulo 6. Vamos entender o que Jericó representa. Josué capítulo 6, versículo 17. Diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa. Todos que estiverem com ela em casa. O livramento foi para a casa de Raabe, guarda isso. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Ó o 19. Porém toda a prata, o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro. Então presta atenção. A primeira cidade eles não poderiam tomar posse para eles. A primeira cidade é a primícia da terra. Pertence ao Senhor. Então todo o ouro, toda a prata, eles deveriam consagrar ao Senhor. Aí eu te pergunto, Deus precisa de ouro? Deus precisa de prata? Então por que que Deus manda eles não pegarem aquele ouro e aquela prata? Por quê? Em Jericó havia uma influência de Mamom. Por quê? Cada uma das cidades de Canaã, eles cultuavam os deuses da terra. Se eu pegar aqui os 33 reis que Josué derrotou, eu vou te falar que os 33 representam alguma malignidade que eles cultuavam. Então ali em Jericó, Mamom, que é o deus riqueza, deus entre aspas, o demônio, aquele demônio iria exercer o quê? Uma influência sobre o povo de Deus. Através do quê? Do ouro e da prata. Então Deus não precisa do ouro e da prata. Mas Deus sabia que aquele ouro e aquela prata seria uma arma de Mamom para ganhar o coração do povo. Então Josué poderia falar, estamos ricos, agora a gente tem muito ouro e muita prata. E ele faria o quê? Confiaria no ouro e na prata e deixaria de viver o sobrenatural de Deus. Então vocês vejam que a influência de Mamom, ela é mais comum do que a gente imagina. Quantas vezes Deus te deu uma bênção e o seu coração ficou na bênção? Várias vezes. Hoje eu sei que o Senhor vai nos libertar dessa mentira do inferno. Quantas coisas que eu ganhei de Deus e eu deixei Mamom me influenciar. E aí eu fiquei conectado com o ouro e com a prata. Não, eu estou fazendo meus cálculos. Não, eu sou um homem realista. Não, eu sou organizado. A tua organização, ela tem um nome. É Mamom. Não é organização, isso é uma mentira da tua alma. É uma influência desse demônio para fazer o quê? Pegar o teu coração. E o meu também. E aí a gente deixa de confiar no Deus da provisão. Ele não deixou faltar nada, ele mandou pão do céu, ele tirou água da rocha. Nós não dependemos de uma estrutura material da terra. Eu sei que você vai falar, bispo, mas bispo, eu não sei, não pode ser assim. Eu tenho que trabalhar, todo mundo vai trabalhar, querido, mas nós não comemos de um trabalho do nosso esforço humano. Nós agora nos alimentamos de um Deus da provisão. Quer ver? Vamos ler mais um pouquinho. Vai. Josué capítulo 7, agora versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, guarda isso aqui, da tribo de... Acã era de qual tribo? Guarda isso, tá? Da tribo de Judá. Tomou das coisas condenadas. Aquele ouro, aquela prata estava condenado, ou seja, contaminado. Quem pegasse naquilo ia se contaminar. Com quem? Mamom, com esse demônio. Então você vai aprender a partir de hoje que não é tudo que você pode pôr a mão. Cuidado. Cuidado, eu vou explicar por quê. Aí, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Agora veja, versículo 7. Disse Josué, Senhor Deus, por que nos fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer?
tomara nos contentarmos em ficar da além do Jordão, porque olha o que aconteceu. Esse homem aqui chamado Acã, da tribo de Judá, quando ele vê aquele ouro e aquela prata, eu queria que você só lesse aqui, ó, o versículo 17. Olha o que ele fala. Vamos lá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu por Zabdi. E fazendo chegar a casa, chamou homem por homem e caiu em Acã. Por quê? Josué começou a fazer o inquérito. Ele falou, peraí, tem uma maldição aqui. Deus está falando que tem uma maldição. Por quê? Quando eles ganham Jericó, aí eles vão para a segunda cidade. A segunda cidade era uma vila pequenininha. Aí Josué falou, se nós derrotamos Jericó, agora nós vamos arrebentar. Sabe o que aconteceu? Perderam, tomaram uma surra, foram envergonhados. Aí Josué falou, não, peraí, Senhor. Como é que eu ganho Jericó e perco em Ai? Aí Deus falou para ele, vocês contaminaram a casa de vocês. Vocês cortaram o fluxo do céu. Olha, você quer ser uma pessoa abençoada? Deixa eu te dar um conselho. Você não precisa fazer muita coisa. Só não atrapalhe Deus. Porque Deus, ele tem um fluxo normal que abençoa os seus filhos. Você já viu como é que é a terra? Tem as 4 estações. Primavera, verão, outono, inverno. Tem mês de chuva, tem o sol. Você vê, as coisas de Deus, elas funcionam harmoniosamente. Então, Deus não criou a gente para ficar numa loucura, amanhã vai ter, será que vai ter, será que não vai? Querido, sempre vai ter. Agora pode não ter na tua casa. Por que não tem na tua casa? Porque você pode ter cortado o fluxo do céu. O fluxo natural qual é? Ganha de Jericó, ganha de Ai, ganha dos amorreus, dos ferezeus, dos girgazeus. Vocês vão ganhar. Eu já dei para vocês, é só fluir. Só que Acã, ele pega o que Mamom mandou ele pegar. E ele traz e esconde a capa. Olha que coisa, cheia de ouro. Tudo que Mamom mandou ele pegar. E aí, aquela capa com prata, com ouro, vira o quê? Uma bomba relógio. Por quê? É a contaminação dentro da casa. Vamos continuar lendo. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me. Você imagina, no meio de mais de 1 milhão de pessoas, Josué bater na porta da tua casa? Aí Acã atendeu, oi, Josué na minha casa que está pegando. Aí Josué falou, me fala a verdade. Respondeu Acã a Josué e disse, ô Raul, está um chiado aqui, filho, nessa caixa, dá uma olhadinha. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele conta, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 300 ciclos, cobicei-os. A palavra é isso aqui. O que ele fez? Cobiça. Mamom é o demônio que exerce a influência da cobiça. E tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que estava tudo escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zerá,
e a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto ele tinha. Olha que coisa. Ele contaminou a casa inteira dele com a cobiça. E aí Deus falou para Josué, pega tudo que é dele. Porque tudo que é dele agora está contaminado. O boi, a ovelha, a tenda, o filho, a filha, tudo. E leva eles para o vale de Acor. A palavra Acor significa perturbação. Então, Deus já está te dando um sinal de que muitas perturbações são derivadas desse demônio. Provoca cobiça, a gente tira o coração de Deus, coloca o coração nas coisas materiais, as coisas materiais estão contaminadas e, consequentemente, elas levam nós e a nossa casa para o vale da perturbação. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejado, queimou. Por quê? Vocês se lembram dias atrás que nós falamos do fogo consumidor? Coisas contaminadas precisam ser o quê? Consumidas no fogo de Deus. Olha que coisa. Ó, não fica desanimado não, que eu já vou lá para Jericó. Aí você vai ver o que Jesus fez, tá? Por enquanto eu preciso te explicar por que Jesus foi em Jericó. Porque esse era o cenário. Você se lembra domingo que quando nós falamos sobre João 2, Jesus, quando quer curar algo, ele vai na fonte? Então, aqui em Jericó, Lucas 19, Jesus estava determinado a fazer o quê? Derrubar Mamom. O espírito da cobiça, o espírito do materialismo, e é o que nós precisamos vencer agora, aqui no Brasil e no mundo. Porque agora é a hora que as pessoas estão na incerteza. O que você confiava está instável. Hoje tem gente que não sabe se vai ser mandado embora ou não. Já tem gente que não tem mais cliente, e aí? E aí que isso provoca em nós uma incerteza, um desequilíbrio. Mas eu quero te dar uma boa notícia, querido. Isso é a misericórdia de Deus para nos alinhar com o coração dele. Nós não dependemos do ouro e da prata de Jericó, porque nós temos o Jeová Jirê, que é o Deus da provisão, e nessa noite, com Jesus Cristo, nós vamos arrancar a cabeça de Mamom da nossa casa, porque eu não sou um Acã, você não vai ser um Acã da tua família. Então essa perturbação, eu estou falando aqui para algumas pessoas, tá? Não é para todo mundo. Mas essa perturbação que entrou na tua casa, desestabilizou o teu casamento, não te deixa dormir, mexe com a tua saúde, dá taquicardia, estimula ansiedade. Tudo isso, sabe o que é? Influência de Mamom. E nessa noite nós vamos arrancar a cabeça de Mamom em nome de Jesus, porque você com Jesus Cristo vai vencer a maldição de Jericó. Nesta noite, nós vamos vencer a maldição de Jericó. De que jeito? Olha só. Eu nunca tinha visto isso, irmão. Assim, o Senhor vai me mostrando as coisas e eu entendo que é para esse tempo. Ele não me mostrou antes porque antes eu não ia entender. Então ele mostrou agora. Então eu estava orando hoje, o Senhor foi me mostrando. Quando Jesus entra em Jericó, ele entra. Aí tem um homem em Jericó chamado Zaqueu. Ah, só uma pausa, tá? A palavra Jericó significa lugar perfumado. Olha só. Então é um lugar de adoração ao Senhor. É para o Senhor. Só que Mamom pega o quê? Ele quer a glória que é de Deus para ele. Mas aí vamos lá. Naquela cidade, o que aconteceu? Parou o Instagram, então... Então quem está no Instagram voa pro Face. Deixa eu tomar uma água.
Então vamos lá. Jesus, ele chega em Jericó e tinha um homem em Jericó que era quem? Zaqueu. Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, ou seja, maioral dos publicanos, ele era o chefe dos cobradores de impostos e ele era um funcionário de Roma. Só que ele tinha uma comissão, então ele era um cara muito rico, porque ele cobrava impostos de toda aquela região, ele extorquia o povo. Eu sei que qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele extorquia o povo. Então ele era um cara que tinha muito o domínio material na vida dele. Aí eu te pergunto, você acha que Jesus foi para cima de Zaqueu só porque ele subiu numa árvore? Jesus já sabia o que fazer em Jericó. Por quê? Olha só, Acã era da tribo de Judá. Jesus é o leão de onde? Da tribo de Judá. Então Jesus precisava fazer o que ali? Honrar a família dele, a tribo dele. Então ele vai no lugar em que Judá perdeu para Mamom. Acã, ele envergonhou a tribo de Judá, porque ele abandona o Senhor e ele se entrega por prata, ouro e uma capa babilônica. E aí Jesus vai em Jericó, Jesus está focado, Jesus não estava passeando. E Jesus não estava lá, ai, aquele mocinho na árvore, ai, Zaqueu. Jesus fala o nome dele, então Jesus já sabia no espírito onde ele ia. Jesus entrou em Jericó e falou assim, hoje eu vou arrancar a cabeça de Mamom desse lugar. Hoje eu vou destruir essa maldição dessa cidade. E onde que ele vai? Ele vai no cabeça. Onde Jesus vai? Ele vai na casa de Mamom. Onde Mamom morava? Na casa de Zaqueu. Ele vai na fonte. Isso é demais. E precisava, Jesus vai ali, porque ele é o leão da tribo de Judá, e ele vai remir. E aí depois você vê, olha como Mamom é terrível. Mamom foi o demônio que cercou Judas o tempo inteiro, influenciando ele. Agora, veja isso, o nome Judas é um nome que foi dado na tradução da Bíblia pelos gregos. Então, Judas é a forma grega de Judá. Então, quem traiu Jesus foi Judá. Yehuda. O nome de Judas no hebraico é Yehuda, que é o mesmo nome de Judá. Só que Jesus, quando Judas trai Jesus, Jesus já sabia de tudo, Jesus já tinha derrubado aquele demônio e Jesus não estava na mão daquele demônio. Então você vê como que esse espírito de Mamom, ele fica permeando a história das famílias, querendo de todas as formas entrar para estabelecer uma maldição. Só que o leão da tribo de Judá, e hoje nós somos da linhagem do leão da tribo de Judá, as nossas famílias, a nossa nação, as nações da terra se corrompem com esse demônio chamado Mamom. Desculpa. Está tão forte que até engasguei. As nações se corrompem com esse demônio chamado Mamom. É só mostrar um ourinho, é só dizer tua vida vai melhorar, ou faz uma campanha para ganhar uma bênção, vem que eu te dou uma bênção. E tem gente hoje, se ganhar um pouquinho de dinheiro, o dinheiro já vira a estrutura dele e tal. Esse é o mecanismo de Mamom. Só que nesta noite, nós estamos seguindo Jesus Cristo. Jesus entrou, ele entrou em Jericó e ele faz o quê? Zaqueu, desce daí. E aí o versículo 5 fala, vou voltar para Lucas 19.
Nós temos que ler a Bíblia, isso aqui está demais. Ó. Lucas 19:5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce como? Desce depressa, pois me convém hoje ficar na tua casa. Aleluia. Jesus foi focado em Mamon, e ele falou: hoje eu te pego. E ele foi direto naquele homem que era usado por Mamon. E ele chega e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Sabe por quê? Depressa, velocidade. Quando chega o tempo de Deus para a nossa vida, sabe o que ele nos fala? Desce depressa. E essa é uma palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Não fica, irmão, reclamando agora. Não fica vacilando, porque Jesus está passando. E Jesus nesta noite está dizendo para você: acorda e desce depressa, desce depressa. É nossa hora, gente. 1º de abril de 2020, o negócio está voando, gente. Não é para você ficar agora olhando: ah, meu cliente, e o emprego. Agora é a hora de olhar para Jesus, porque Jesus está dizendo para você: chegou a hora e eu vou te libertar hoje, eu vou mudar a tua história hoje. Quer saber? Eu vou te abençoar no meio dessa crise, dessa pandemia, eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Desce depressa. Aí continuando. Eu estou gritando, aí você abaixa o volume aí na tua casa, tá? Porque não adianta, eu não consigo pregar sem gritar. Desculpa. Desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Onde é que Mamon tem que ser destronado? Onde? Repita aí comigo. Diga comigo: Mamon tem que ser destronado na minha casa. E onde que nós estamos nesses dias? Em casa. Desce depressa. Hoje eu quero ir na tua casa. Ninguém entendeu. Jesus focado. Repita comigo: Jesus focado. Jesus entrou em Jericó focado. Ele já sabia. Você acha que Jesus não sabia onde ele ia ficar? Ele já entrou no meio daquelas ruas de Jericó e ele já foi caçando Zaqueu. Ele já filmou de longe e achei. Jesus já foi direto nele e falou: desce depressa, rápido, e eu vou para a tua casa agora. Por quê? A casa de Zaqueu era o altar de Mamon. E aí Jesus vai na casa dele. O Senhor, Ele quer sarar as nossas casas nesses dias. Nós temos que pôr para fora da nossa casa a capa babilônica, a cultura material e financeira que não veio de Deus. Você aprendeu com o teu pai, com a tua mãe, com o teu tio, com a tua avó, na faculdade, com o economista XYZ, com ideologia, com marxista, com não sei o que. O Senhor está dizendo: tira a tua capa babilônica daí de dentro da tua casa e deixa eu estabelecer a minha cultura dentro da tua casa. A cultura de Deus é diferente, é a cultura do céu. A cultura do céu é um lugar perfumado de adoração a Ele. Então Jericó precisava voltar a ser um lugar perfumado. E a tua casa vai voltar a ser um lugar perfumado de glória. Um lugar perfumado de suprimento do céu. Provisão. Eu tenho ficado tão feliz, eu tenho visto os irmãos com a casa perfumada com a bênção de Deus. Hoje um irmão, o Cazé, me mandou uma foto do armário que ele fez. Ele é marceneiro. Aí agora veio um pedido de uma maquete também, no meio da pandemia. Sabe o que é isso? Eu vou contar algo. Não vou contar, não, deixa. Porque tem gente que vai interpretar errado. Então a gente tem que ser prudente com o que fala. Mas os irmãos estão com a casa perfumada. Porque entenderam. Espera aí, o Senhor está na minha casa. Então vamos lá. Jesus disse: hoje me convém ficar na tua casa. O que Zaqueu poderia ter respondido para ele? Não, agora eu estou trabalhando. Eu preciso cobrar os impostos aí. Sabe o que muita gente está fazendo com Jesus nesses dias?
Jesus está te dizendo, me convém ficar na tua casa. Só que você fala, não, eu estou tendo que resolver minhas coisas. Meu Deus. Você está fazendo a quarentena com a tua família? Não, eu não estou podendo, porque eu estou fazendo meus corre, né? E tal. Você está fazendo teus corre, mas Jesus está lá na tua casa te esperando, ô vacilão. Leia a palavra. Segundo Crônicas 20:20 diz o quê? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ó, se você está assistindo essa live, você crê que eu sou profeta. Se eu sou profeta, creia no que eu estou te falando. Fica na tua casa com o Senhor, chama a presença dele para a tua casa. Porque Mamon está te distraindo. Mamon está te distraindo. Toda hora você está olhando as contas para pagar. Toda hora você está olhando se tem comida, não tem comida. Ai, caiu o dinheiro na conta? Não caiu. Na hora que Jesus falou, Zaqueu, desce depressa que eu estou indo para a tua casa. Zaqueu falou, agora. Só se for agora. Porque você vê, a guerra de Jesus não era contra Zaqueu. A guerra de Jesus era contra Mamon. Jesus queria salvar Zaqueu, mas Zaqueu tinha que decidir. Que Deus você vai servir? Deus ou Mamon? Nesta noite, que Deus nós vamos servir nesses dias? Eu fui mandado embora, acabou minha vida. Ah, para com isso. Nós vamos mandar uma cesta básica na tua casa. Ai, eu estou comendo cesta básica. Larga a mão de ser orgulhoso. Isso é orgulho de Mamon na tua vida. Não foi Deus que mandou? Eu já recebi cesta básica na minha casa. Irmãos já trouxeram compra, já me abençoaram. E eu, é o caminho de Deus para a minha vida. Ele é o Deus da provisão. Ué, eu tenho culpa que Deus acorda as pessoas de madrugada pensando em mim? Ele é o Deus. Ele fala para as pessoas, vai lá e ajuda meu servo. É assim. Hoje mesmo, eu tive que abençoar uma pessoa, porque eu fiquei incomodado com ela o dia inteiro, não tem jeito. O Senhor fala, abençoa meu filho, vai lá, supre ele. E aí o que acontece? As riquezas de Deus circulam entre nós. Hoje está comigo, amanhã está com ela, amanhã está com outro, e todo mundo vai provando da bondade do Senhor. Então tome cuidado, Mamon está te distraindo. Zaqueu, desce depressa e hoje eu vou ficar na tua casa. Então agora o Senhor Jesus está te falando, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Então já sai correndo agora e diga, Senhor, é aqui na minha casa, eu quero a tua presença e eu quero aprender do Senhor. Aí vamos continuar. Versículo 8. Entre mentes aqui está muito arcaico, né? Vamos falar assim. No decorrer do dia, eles comendo, Zaqueu preparou uma comida lá para Jesus, papo vai, papo vem. De repente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, se levantou. Quando o cara se levanta, é porque mudou o assunto da mesa e agora é sério. Ele ficou olhando para Jesus e falou, é isso que eu quero dentro da minha casa. E aí, começou um processo de arrependimento. Porque se você olhar para Jesus e não se arrepender, querido, Jesus é tão lindo. Jesus é tão amoroso. Aí ele fala, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu acabou com o dinheiro dele. Ele encontrou a riqueza. Aí, o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo? Acã teve que ter um inquérito para descobrir quem foi. E Acã, ele só confessou porque teve uma acariação, e aí eles foram de casa em casa na tribo, e ele só confessou porque ele estava com medo.
Por isso que ele precisou ser exterminado. Qual a diferença de Acã para Zaqueu? Acã, um inquérito. Zaqueu, arrependimento. Arrependeu. Jesus cobrou alguma coisa dele? Jesus não foi naquela casa para cortar a cabeça de Zaqueu. Jesus não está querendo cortar a tua cabeça, querido. Às vezes você acha que Deus tira algo da tua vida. Deus está me provando, Deus te ama, Ele é teu Pai. Ele não está de olho em você, Ele está olhando para a cabeça do inimigo. Jesus estava naquela mesa o quê? Ele tinha um propósito naquele dia, era arrancar Mamom de Jericó. E ele vai na fonte. Está entendendo isso? Que Jesus não está com problema nenhum com você de te abençoar. Não é isso. Por que comigo é mais difícil? Por que a porta não abre? E agora essa crise, tal. Agora é hora da gente fazer o quê? Jesus está comigo na minha casa. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos é a palavra desses dias. Senhor, me perdoa, eu tirei meu coração de ti, eu confio nas riquezas, eu fico muito em paz só quando tem dinheiro na conta, quando não tem dinheiro na conta eu perco a minha paz. E eu estou aqui amarrado, atado, minha vida não anda. Se arrependa, porque nós derrubamos Mamom da nossa casa quando eu me arrependo. Eu me arrependo de ter tocado naquilo que é de Deus. O teu dízimo, querido, Deus não precisa do teu dízimo, Ele não precisa da tua oferta. Ele precisa que o teu coração esteja nele. E o dízimo e a oferta, e ser uma pessoa generosa, e repartir o que Deus tem nos dado, é um mecanismo de Deus para que nunca nós confiemos nas coisas. Nunca, não confie no teu emprego, pelo amor de Deus. Não confie no teu diploma. Não confie nos governos, porque agora virou tudo de ponta cabeça. Não confie nas tuas ideologias. O céu domina, esse é um tempo do povo dizer, eu estou na terra, mas eu sou peregrino em terra estrangeira, o meu reino não é daqui, o meu lar não é daqui, o meu pão é o pão vivo que desceu do céu, e eu sei que Ele nunca vai deixar faltar nada na minha vida. Aleluia! Zaqueu, fique em pé aí pela fé. Aí Zaqueu falou, Jesus, eu vou dar metade que eu tenho, eu quero a tua presença na minha casa. E aí, olha o versículo 9. Isso aqui é poderoso demais, hein? Eu já estou terminando. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Veja bem. Enquanto você tem a influência de Mamom, você não está salvo. Porque o teu Deus são as coisas, o teu Deus não é o teu pai. Você pode ter uma religião, cuidado. Aí Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus quando vê Zaqueu entregando, eu tenho certeza que os demônios saíram correndo naquela hora, e deve ter tido uma gritaria no inferno. Por quê? Jericó, que era maldita, agora ela estava sendo sarada por Jesus. Aquela cobiça de Acã acaba em Zaqueu, porque agora Zaqueu está liberto, ele não tem, ele falou, dinheiro? Não, peraí, eu posso ter dinheiro, mas eu não sirvo mais ao dinheiro, o meu alvo agora não é o dinheiro é um meio, não é um fim, peraí, eu só vivo para ganhar dinheiro, tá maluco? Ele foi liberto, e ali, Mamom é extirpado da casa dele e de Jericó. E aí Jesus fala uma chave que eu quero que você pegue agora, presta atenção.
Jesus fala, hoje salvação entrou nessa casa. Porque para um entrar, outro tem que sair, né? Você quer que a provisão de Deus entre na tua casa? Mamão tem que sair. Só entra um quando o outro sai. E aí Jesus termina dizendo, porque este, a partir de agora, também é filho de Abraão. Por que Jesus disse isso? Abraão foi um dos homens mais abençoados, é o patriarca do povo de Israel. E Abraão foi um homem que saiu de casa sem nada. A palavra diz, Abraão possuía bens, casas, ovelhas, bois, ouro, prata. Onde Abraão ia, tanto que o sobrinho dele, Ló, escolheu lá o pedaço da terra, e Abraão falou para ele, meu filho, vai para o lugar que você quiser, meu filho, eu não como da terra. É Deus que me supre. Então Abraão, ele é o estereótipo de um homem que é sustentado por Deus. E Deus fez dele um homem muito, muito, muito abastado. E aí vamos ler para terminar Gálatas 3,14. Gálatas 3,14 diz assim. Vamos ler um pouquinho antes, o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que Abraão tinha? Ele tinha o Espírito prometido nele. E a bênção de Abraão, ela é espiritual. Então, nós vamos viver uma vida que não dá para explicar. Por que as coisas andam na tua vida? Por que ela flui? Por que eu ganho mais do que você, mas eu não tenho 10% do que você tem? Tem paz na tua casa. A tua casa não é perturbada igual a casa de Acã. Porque é uma casa suprida pelo céu. Porque Jesus morreu na cruz para que a bênção de Abraão chegasse até nós. O Espírito prometido. O Espírito que nos dá paz. Que nos supre em todas as coisas. Então, nesta noite, nós vamos destronar Mamon no nosso coração primeiro. Primeiro no nosso coração. As influências dele no nosso intelecto, na nossa cultura, nos nossos hábitos. Isso aí que ele está mais enraizado do que você imagina. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus não ficou dias na casa de Zaqueu. Vai, Zaqueu, põe para fora. E toda hora ele ficou sendo liberto de demônio. Não, querido. Foi um almoço, um bate-papo poderoso e Mamon perdeu para sempre na vida de Zaqueu. E nessa noite eu quero te dizer, nós não temos mais tempo para ficar fazendo cura interior a vida inteira. Nós não temos mais tempo para você fazer o curso do aconselhamento, para você ficar sentado na tua casa, no dia que alguém vier me ajudar. Não dá mais tempo. E a boa notícia qual é? Jesus está na tua casa, ele está te dizendo, desce depressa, porque agora eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Agora, querida, agora não é pastor, agora não é bispo, agora não é apóstolo, agora não é profeta, agora não é curandeiro, agora não é padre, agora é você e Jesus na mesa. E se eu fosse você agora, eu ficaria de pé. E eu falaria assim, Senhor, eu estou sendo liberto dessa malignidade. Põe Mamon para fora da tua casa, da tua vida financeira. Como é que a gente faz isso? Ele foi e falou, Senhor, nunca mais eu ponho dentro da minha casa algo que não foi o Senhor que me deu. Acã fez o quê? Acã pegou o que era de Deus e quis pegar para ele. Nós temos que fazer o caminho inverso.
Nós temos que pegar o que é de Deus e repartir. Reparta, querido. Reparta o que Deus tem te dado. São dias de repartir. São dias de ser solidário. São dias de honrar com tudo que Deus tem nos dado. São dias de ser fiel no pouco. Ai, mas como é que eu vou viver com 100 reais? Querido, se Deus te deu 100 reais, eu te falo, você vai viver com 100 reais. Ah, bispo, é porque você não está na minha vida. Eu não estou na tua vida não, né? Eu não tenho família também não. Querido, eu já teve dias da gente não ter dinheiro para nada. Para nada. Não faltou nada. Ele é o Deus da provisão. Eu sei que nesta noite está tendo uma guerra no mundo espiritual. Sabe por quê? Tem marido que não conversa, que não está concordando com a mulher. Eu vou te falar, querido, isso é uma influência de Mamon. Mulheres, tenham sabedoria. Nós vamos precisar pôr Mamon para fora da nossa casa nesses dias. Peça perdão a Deus se você influenciou os teus filhos a serem materialistas. Liberte os teus filhos dessa maldição hoje. Liberta a tua casa dessa maldição hoje. Está tendo uma guerra lá fora agora. O mercado financeiro não sabe para onde vai. Ah, o governo vai dar uma bolsa. Ótimo que o governo vai ajudar. Mas o dinheiro do governo também acaba. O Brasil pode ficar pior do que está hoje. Muito pior. Então, esse é um tempo que eu creio que os Zaqueus precisam se levantar. Zaqueu fez o quê? Se levantou. E eu estou aqui nessa noite para dizer, Senhor, eu estou me levantando na minha casa, eu estou me levantando aqui na Simples, e eu estou me levantando no Brasil e nas nações para dizer, o Senhor é o Deus da provisão. Deixa eu terminar falando só isso aqui. Quando Jesus fala para os discípulos, não levem nada. Não levem 2 bolsas. Não levem 2 sandálias. Não levem nada. Sabe o que muita gente pensa? Que Jesus estava estimulando a pobreza, a humildade. E às vezes parece que isso é ser simples. Jesus não estava estimulando. Jesus estava ensinando eles não dependerem do ouro da terra, porque o ouro da terra a traça e a ferrugem corroem. Jesus estava dizendo, em outras palavras, cuidado que Mamon pode pegar vocês, mas vocês vão aprender a comer pão, o melhor pão do mundo, o pão vivo que desceu do céu. Eu vou preparar casa para vocês, eu vou preparar suprimento para vocês. Eu vou cuidar de vocês em todo o tempo. E eu entendo que Deus está levantando um povo nesses dias, que é a noiva que vai glorificar o nome dEle. Os nossos vestidos estão manchados por Mamon. A igreja se embriagou com dinheiro. A igreja comeu, bebeu do vinho de Jezabel, de Apocalipse 18, que é o vinho que ela embriaga as nações. E outra coisa, não espere que Deus vai fazer nada no mundo sem primeiro fazer com a igreja. Você percebeu que primeiro Deus está tratando a gente? Começa conosco, a palavra diz que o juízo começa com a casa dele. Primeiro ele corrige os filhos, para depois corrigir o mundo. Então nós temos que ter velocidade agora. Velocidade na palavra, velocidade em nos derramar diante do Senhor.